Bem, todo relacionamento de entidade ele tem que ser quantificado. Isso é, você tem que falar quantos relacionamentos existe entre uma entidade e outra. Para isso, nós vamos usar a cardinalidade. A cardinalidade ela tem basicamente três tipos. O primeiro tipo é o de um para um, né, onde você fala que um elemento só vai se relacionar com um elemento do outro grupo. Nesse caso aqui eu tenho o João, a Maria e o casado. João, ele é um atributo, nome, né, um item da tabela homem. E Maria é um elemento, né, que tem o atributo nome da tabela mulher. Então você vai ter um elemento chamado João e um elemento chamado Maria. Eles estão casados através do relacionamento aqui. Nesse relacionamento ele fala que a ligação entre o homem e uma mulher, sendo que o homem pode ser casado com uma e apenas uma mulher. Isso é de um para um. Assim como uma mulher só pode ser casado com um homem, apenas um homem, de um para um. Então, o homem João, ele vai se relacionar só com uma mulher. Então, aqui é de um para um. Enquanto que a mulher, né, ela vai se relacionar só com um homem. Então, esse relacionamento, ele é muito raro de acontecer, tá? É isso mesmo. Isso mesmo, ele é muito raro de acontecer na programação. Geralmente isso não acontece, tá? É, esses casos de um para um, eles são até muito difíceis de você visualizar na prática, na hora de você fazer o código. Então, se você for um sistema, é basicamente 1% de chance de acontecer isso no teu sistema. Relacionamento de 1 para n. Né? Esse relacionamento de 1 para n, onde n seria um número infinito de possibilidades, ele é basicamente o relacionamento padrão no sistema de banco de dados. Você vai ter aqui o exemplo do Pedro, que trabalha no departamento pessoal, onde Pedro é um elemento do conjunto de atributo nome da entidade de emprego. Então, empregado. Então, Pedro é um empregado da empresa, né? E departamento pessoal é o elemento de conjunto de valores do atributo nome de departamento da entidade departamento. Então, o departamento pessoal é um departamento da empresa e esse nome foi dado a esse elemento. Bem, existe aqui uma ligação, né, um relacionamento chamado lotação. Lotação seria o lugar onde a pessoa trabalha. Então, aqui a ligação entre empregado e um departamento, onde o empregado pode trabalhar em um e somente um departamento. E um departamento pode ter vários empregados. Então, aqui, ó, de um lado você vai ter 1 para 1 e do outro lado você vai ter 1 para n. Tá? Então, o que significa isso? E quando você, né, cadastra o empregado, ele vai receber de 1 a n departamentos. Significa isso. E cada vez que você cadastra um empregado, o código, né, a referência do departamento, ela aparece aqui, ó, no empregado de 1 a n vezes. Então, se o Pedro trabalha no departamento pessoal e a Maria também trabalha, os dois vão ter o mesmo código de departamento. Isto é, vão ter a mesma referência de departamento. Só que o departamento, ele só foi cadastrado uma vez no sistema, por isso que é um e apenas um. Então você vai ter só uma ocorrência do departamento desse lado, enquanto que o código do departamento, o que define o departamento, vai aparecer aqui várias vezes no empregado. Tá? Então esse N aqui é a quantidade de vezes que o departamento vai interagir aqui no empregado. Então é sempre assim, ó, o empregado aqui, né, vai receber N vezes de departamento. Enquanto o departamento vai ter uma e apenas uma vez a ocorrência dele. Próximo caso. O próximo caso é o relacionamento de N para N, ou de N para M de Maria. Tá? Isso depende da literatura que você está usando. Esse relacionamento de N para N é o relacionamento de muitos para muitos. Tá? Onde você vai ter várias ocorrências de uma entidade, né, de um lado, e várias ocorrências de outra entidade do outro lado. Esse caso ele não é tão comum, mas ele aparece com bastante frequência no nosso diagrama. Bem, nesse caso aqui o Antônio, ele está matriculado na disciplina de Física, onde Antônio é o elemento de conjuntos de valor de atributo nome da entidade aluno. Isto é, o Antônio ele é um aluno, né, do colégio. Física é o elemento de conjunto de valores de atributo nome da disciplina da entidade disciplina. Então, física é uma disciplina que pertence à entidade disciplina. Nós temos o matriculado.
exibe a ligação entre o aluno e uma disciplina, onde um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas e cada disciplina pode ter vários alunos matriculados. Então é isso que acontece no nosso dia a dia. Você tem uma disciplina física e ela vai ter vários alunos, como acontece nos colégios. Só que a física em si, né? Aquele aluno, ele pode ter outras físicas, a física pode aparecer na vida dele várias vezes. Então você vai ter uma matéria física aparecendo para vários alunos e vários alunos tendo a matéria de física. Então você tem um relacionamento de muitos para muitos. Nesse caso aqui, né, o código do aluno ele aparece várias vezes na disciplina, né? E o código da disciplina aparece várias vezes no aluno. Então, esse relacionamento de N para N, geralmente, né, o item de relacionamento ele vai virar uma tabela, como vem falando aqui na OBS. Nesse caso, o relacionamento matriculado será manipulada como uma tabela, uma entidade no modelo lógico. Então, geralmente, esse matriculado aqui, ele vai virar uma tabela no banco de dados, aonde vai receber tanto o código da disciplina, quanto o código também do aluno, para que possa haver o relacionamento entre os dois, eu possa associar esses dois e na hora de fazer uma consulta no banco, na hora de manipular os dados, eu consiga relacionar, eu consiga literalmente listar essas informações. Continuando, nós temos aqui falando um pouco sobre atributos. No nosso diagrama de relacionamento nós temos os atributos. Quando você termina um relacionamento de algum tipo, esse relacionamento pode receber atributos, né? Também conhecido como valorado. Isso ocorre muito em situações de N para N. Então, o que acontece? No relacionamento de N para N, você vai ter aqui um atributo surgindo. Você pode colocar atributos novos aqui. Da mesma forma que eu posso colocar atributos também na entidade. Tá? Que eu não coloquei nenhum atributo aqui, mas mais à frente vai ver alguns exemplos. E você vai ter que os atributos, né, também das entidades. Geralmente os atributos que nós colocamos nas entidades aqui são os atributos chaves, né? Pode ser um CPF, pode ser um CNPJ, pode ser um código, né, um ID. A gente vai colocar para poder identificar, né, uma propriedade única ou um valor que eu quero adicionar aqui. Então toda vez que eu quero eliminar, eu quero exibir ou mostrar que tem um atributo especial no meu relacionamento, eu coloco essa bolinha aqui associada e coloco o nome desse atributo. É o caso aqui do Pedro e da Alfa, né? Onde Pedro é o elemento dos funcionários e Alfa é o elemento de projeto. Nesse caso, o funcionário ele trabalha em um projeto e neste caso o funcionário trabalha 30 horas no projeto. Porém, esse mesmo funcionário poderá trabalhar em outros números de horas em outro projeto. Então aqui eu vou receber o código do projeto, o código do funcionário. Então, vou estar associando o projeto ao funcionário. Porém, além desses duas informações, eu preciso saber quantas horas ele trabalhou naquele projeto. Então, vou ter um terceiro campo, uma terceira informação, que seriam as horas. Essas horas vão estar aí, né, sendo quantificadas para aquele projeto. Tá? Ok, pessoal, retomando aí nossos trabalhos aí do Lucida Chat. Nós vimos na aula passada, nós conseguimos criar um diagrama aqui, né, através de formas simples. Tá? Mas o correto seria usar, né, a parte de entidades para a gente poder começar a trabalhar com os atributos. E o que são os atributos? Os atributos são as características de cada uma das entidades que nós temos aí no sistema. Tá? Então, se eu quero colocar aqui um atributo para o nome, para o endereço, para o CEP do hospital, eu teria que lançar isso nos nossos atributos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse diagrama aqui, ó, que a gente fez na nossa última aula, né? Vou mover ele aqui para baixo, uma área aqui do papel, mover aqui para baixo, tá? Da minha foto. E vou estar construindo aqui, ó, vou deixar aqui embaixo no papel. Aqui embaixo. E vou estar construindo agora o mesmo diagrama, só que com as entidades no modelo relacional com os atributos, tá? Então para isso eu venho aqui, ó, na opção de entidade, eu clico aqui e coloco uma entidade.
tá? Aí essa entidade aqui ele pergunta quantos campos vão ter, né? A princípio eu vou ter só um campo, que é o campo chave. Bem, essa entidade aqui, ela vai representar o meu hospital. Então vou aumentar aqui o tamanho da letra dela, né? Como fiz no outro. Vai ser o nosso hospital. Da mesma forma que eu fiz aqui. O campo chave aqui seria o seguinte: qual informação que você tem aí no seu hospital que é única? É uma informação que só pertence ao hospital, tá? A gente poderia estar colocando, por exemplo, o CNPJ. O CNPJ, ele é único. Deixa eu aumentar aqui para 11 também, ficar mais fácil vocês visualizarem esse texto aqui. Então, o CNPJ aqui seria uma informação única. Se ela é uma informação única, ela vai ser marcada com a sigla PK, que é Primary Key. Então, toda informação que é única, ela tende a ser uma Primary Key. O que seria isso? Uma chave primária. As chaves primárias são aquelas que não se repetem. Então, quando eu cadastrar um hospital, ele vai ter um CNPJ que pertence só a ele. Não vão ter dois hospitais cadastrados com o mesmo CNPJ. Nós vimos aqui que o hospital está ligado à ala, né? O hospital aqui está ligado à ala. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que agora fazer uma entidade associando o hospital à ala. Então como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui pegar os pontos vermelhos, como nós já fizemos antes, e puxar, né? Quando eu faço isso, ele já coloca uma linha para mim. Aí eu posso definir como vai ser feita essa entidade. Aqui ele me dá algumas opções, tá vendo que é uma entidade normal. Uma entidade normal, né? Tem aqui uma entidade com dois itens, três campos, né? Vamos botar uma entidade normal. Essa entidade aqui, ela vai ter dois campos. Vou explicar por que esses dois campos. Que no caso aqui seria a nossa ala. Vamos estar aqui. Bem, o que vai acontecer agora? Essa associação aqui, né? Ela é uma associação que substitui esse possui aqui, que nós fizemos antes. Ele vai indicar que você tem de um lado um elemento e do outro lado você tem N elementos. Por quê? Porque a ala, ela também precisa de um campo chave, que vai ser o código da ala, o ID da ala, e ele vai ser também uma PK. Só que o que vai acontecer? Quando você cadastra uma ala, você tem que falar de qual hospital é essa ala. Então ela tem que receber uma referência de algum item, algum hospital que ela esteja cadastrado. Nesse caso aqui, ela vai receber o CNPJ. Isto é, o CNPJ do hospital a qual ela pertence. E esse hospital, ela vai ser uma FK. Né? Esse CNPJ vai ser uma FK. O que seria isso? É uma chave estrangeira. Isso significa que esse CNPJ da ala, ele vai ser alimentado pelo código do hospital, da tabela hospital, da entidade hospital. Tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para 11 também. Tá todo mundo com padrão 11 aqui, fica mais fácil de ler. Então aqui, ó, eu tenho um hospital, tentando agitar aqui, e uma ala. Então esse símbolo aqui, ó, que aparece, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Esse símbolo que aparece aqui, ele significa vários. Seria a cardinalidade, tá, pessoal? Então ele está falando que nesse lado aqui, a cardinalidade pode ser de 1 para N ou de 0 para N. E nesse lado aqui vai ser de 1 para 1. Isso significa que a informação ela vai aparecer aqui, vai ser cadastrado um hospital. E esse hospital ele vai ter várias alas. Quer dizer que o código dele aparece aqui várias vezes, tá? Então um exemplo, você cadastrou um hospital. O hospital ele vai ter lá o CNPJ 11, né, todo 1. Quando você cadastrar a ala, você vai dar um código para essa ala, esse código vai ser único, então ala 01. Tá, em qual hospital essa ala está cadastrada? No hospital 111. Então toda vez que você cadastrar uma ala desse hospital, ele vai receber uma foreign key, uma chave estrangeira do hospital que ele se refere. Então com isso, o relacionamento das minhas entidades começa a se tornar uma coisa sólida, funcional. Então você modela ele primeiro lá no teu diagrama
de relacionamento e depois começa a melhorar esse diagrama, montando um diagrama relacional desse tipo aqui, que é quase um modelo lógico para a gente, tá? Então vamos voltar aqui para nosso item. Vamos continuar aqui. No exemplo anterior, eu tenho aqui, ó, que a ala possui paciente e especialidade. Então vamos puxar aqui, né, o paciente. Vou puxar para cá o paciente. Mesma coisa. Vou aumentar logo o tamanho para 11 logo, fica mais fácil ler. E aqui eu vou definir primeiro quantos campos. Bem, a princípio eu vou trabalhar só com 2, né? Poderia ter colocado 10 campos aqui, todos os dados dele. E aqui vai ser o nosso paciente. E aqui nós temos o nosso campo-chave dele. Qual vai ser o campo-chave do paciente? O campo-chave do paciente seria o CNPJ desculpa, o CPF. O CPF seria um ótimo campo-chave para ele. Mas tem sistemas que não usam o CPF como campo de cadastro, tá? Aqui eu vou usar o CPF, mas se você não tem um campo-chave em evidência, como o CPF, que é uma chave única, não tem duas pessoas com o mesmo CPF, você pode usar a mesma coisa que nós fizemos na aula. Você pode criar um ID paciente, um ID usuário, né, e tá cadastrando isso aí. Ou um caso de um colégio, um curso, uma matrícula. Você pode usar a matrícula como campo-chave. E nesse caso é um campo-chave, então ele vai ser uma PK, tá? Uma chave primária. Bem, e qual vai ser e qual seria o relacionamento dele com a ala? Quando você cadastra um paciente, você tem que definir se ele vai ou não ter uma ala para qual ele vai estar cadastrado, vai estar encaminhado. Então nesse campo aqui, esse campo extra que eu coloquei, ele vai ser o ID da ala, né? E nesse caso aqui vai ser uma FK, uma Foreign Key, tá? A gente coloca em maiúsculo, tá? Mas se eu coloquei em minúsculo aí é só corrigir, tá? Não tem problema colocar em minúsculo, mas geralmente a gente coloca essas siglas em maiúsculo. Deixa eu tentar corrigir aqui, ó, Primary Key, PK, e aqui também vai ser um Primary Key, um PK maiúsculo, e aqui também um PK. Galera, não tá errado colocar minúsculo, tá? Só que já é habitual na informática a galera colocar essas siglas em maiúsculo, são duas palavras. Então aqui eu já tenho aqui a minha relação de paciente. Lembrando que uma ala atende N pacientes. Só que o paciente vai estar cadastrado apenas em uma ala. Por isso que aqui, ó, quando você cadastra o paciente, você já encaminha ele para uma ala, né? Você direciona ele para uma ala no teu sistema. Tem a ala de emergência, né? A ala de entrada. Você pode ter uma ala ali e depois está migrando ele para várias alas, né? Tá passando de uma ala para outra. Aí nesse caso o que muda aqui é a chave estrangeira, né? O APK que vai mudando em função da estadia dele aí no caso do paciente, né? A gente teve alguns relatos aí, alguns exemplos da pessoa entrar na sala amarela, que é uma ala da UPA, por exemplo, né? Um segmento, e ele piorar, ele ir para a ala vermelha, né? Para a sala vermelha. Então você pode estar mudando aí a ala do paciente, mas os dados do paciente continuam o mesmo, ele continua sendo o mesmo paciente. O que eu mudaria seria só o ID aqui da ala dele. Bem, olhando o nosso exemplo aqui agora, eu tenho especialidade, né? Então como é que eu vou fazer essa especialidade aqui? A especialidade, ela se relaciona como com a ala? Se você tem uma ala, né, ou alas que são de várias especialidades, aqui eu teria que entrar com o ID da especialidade da ala. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu tenho que adicionar mais um campo aqui na ala, tá? Então vou clicar aqui na ala, vou aumentar para 3 campos. Opa! 3 campos. E esse terceiro campo aqui vai ser o ID da especialidade, né? ID especialidade, ele vai ser uma foreign key. Então esse ID da especialidade, ele vai vir de um outro sistema, tá? Deixa eu aumentar aqui a nossa entidade. Você pode puxar aqui um pouquinho pro lado, tá, galera? Então aqui agora eu tenho que fazer o que? Eu vou ter que criar essa especialidade, né? Eu posso criar ela aqui, é uma especialidade nova. Posso pegar uma que já existe, copiar e colar. Para o paciente, eu copio e colo ela, né? Ele fica aqui, ó, separado. E agora eu faço a ligação dela com o nosso, né? A nossa aula. Lembrando que o Lucida Chat, ele sempre parte de 1 para N. Tá? E como é que seria isso? Ele parte do item que é cadastrado apenas uma vez, para onde ele vai repetir. Isso é da chave primária para onde ele recebe a chave estrangeira.
E no meu caso aqui, né, essa aqui seria o nossa especialidade. Nossa especialidade. E aqui eu vou tirar esse D, né? Posso apagar esse campo aqui, não existe. E aqui vai ser o nosso ID especialidade. Pode botar em minúsculo, tá, galera? Eu botei em maiúsculo ali, mas é minúsculo. Ele é uma PK, uma chave primária. Opa, fiz errado aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da nossa. Né? Aqui vai ter só um item por enquanto. Tá, então com isso aqui eu já estou colocando a cardinalidade. A cardinalidade ela pode representar dessa forma, ou você pode colocar, né, de 1 para 1. E aqui você pode também clicar duas vezes na pontinha aqui e colocar de 1 para N, tá, galera? Mas lembrando que esse símbolo que aparece ali já significa isso, de 1 para N, N minúsculo e N maiúsculo, tá? Aqui você pode também estar ajustando o tamanho da letra aqui, ó, botar 11, 12, tá? A mesma coisa aqui em cima, você pode estar colocando esse texto ali, ó. Vou fazer aqui. Aqui, ó, clica duas vezes e você coloca aí o seu texto. Caso você queira, vou botar aqui. Caso de 1 para 1. E aqui, ó, nesse ponto aqui eu vou colocar o texto de 1 para N. N minúsculo, N maiúsculo, tá, gente? E aqui a gente vai estar ajustando aí o tamanho da letra para 11. 11, 10, né? 10 tá bom. Não tão grande assim. Então aqui você está ajustando isso daí. Então a cardinalidade é isso aqui, é a quantidade de relacionamento que tem entre as entidades. Nesse caso aqui eu tenho o item, né, o nosso possui que aparece aqui embaixo. Ele vai indicar isso, que, né, o hospital, que é cadastrado apenas uma vez no sistema, ele possui N alas, várias alas. Então o ID dele aparece aqui várias vezes. A especialidade, né, na minha casa, a minha ala, ela tem várias especialidades, né? Só que cada ala tende a ser uma especialidade. Então aqui no caso, cada vez que eu cadastrar a ala, eu falo qual especialidade ela é. Se ela é de queimados, eu posso ter 2 alas de queimado, 3 alas de queimados, mas cada uma atende a uma especialidade só. E aqui o paciente é a mesma coisa. Ó, o paciente, aqui eu vou ter de 1 para 1. Lembrando que aquele símbolo ali, ele já indica isso, tá? Não preciso estar colocando aqui esse texto. Estou colocando só para poder a galera lembrar aí o que significa esse texto. De 1 para N. Para colocar o texto, galera, é só clicar duas vezes na linha, tá? Aí aqui você vai estar aumentando o tamanho. Botei 10, né? Para ficar aí o relacionamento. Então esse símbolo aqui também me indica essa mesma situação. Fabiano, existe variação de 0 para N, de 8 para N? Sim. Esse primeiro número indica a quantidade de relacionamento mínimo. Então você vai ter ali no mínimo um relacionamento. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, 2N, o que significa esse 2Ns? Que o mínimo serão 2. Né? Eu tenho que cadastrar pelo menos, a ala só tem de 2 pacientes, no mínimo, tá? Então ali eu tenho a quantidade mínima e a quantidade máxima. Então, por exemplo, se a minha ala suportasse no máximo 100 pessoas, então seria 0, 100. Tá? Então isso aí seria uma forma de você expressar para o sistema. Só que hoje em dia, raramente você fez isso. Os sistemas eles tendem a ser escaláveis, né? Você poder aumentar a capacidade dele. Então a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com uma quantidade 0, por exemplo. Pode ser, né? 0 paciente. Né? Ele pode não ter nenhuma ala. Ou N alas. Se N vezes que vão repetir a quantidade de ala, tá? Então, geralmente você pode trabalhar com 1 ou com 0 ali na frente e N ou 1, né, no final ali para expressar. A não ser que o sistema seja extremamente, digamos assim, explícito nesse ponto de quantidade de relacionamentos. Tá aí, pessoal. Essa parte aqui tá igual, né? Aí tem os funcionários também. Eu posso estar pegando aqui alguma entidade, copiando e colando, né? Eu já tenho aqui já o paciente que eu copiei antes. Posso estar colocando aqui. E esse paciente vai estar virando funcionário. Eu estou copiando e colando para não ter que formatar tamanho de letra. E o restante. Funcionário.
ele vai ter... Aí o pessoal pergunta, mas o funcionário não tem CNPJ também? Tem, galera. Então, a gente não vai poder usar o CNPJ aqui, ou o CPF. A gente vai usar o ID do funcionário. Funcionário. A gente vai usar o ID do funcionário como uma chave primária, uma PK. E ele não vai ter nenhum campo extra aqui, né? Ou será que tem? Vamos ver. Bem, vamos analisar aqui o nosso funcionário. Funcionário aqui, ele tem um relacionamento de que forma no hospital? A gente percebe que o hospital possui funcionário. Significa o quê? Que o hospital ele vai ter pelo menos um cadastro, né? Ele vai ser cadastrado uma vez e ligados a ele vão ter vários funcionários. Então como é que funciona? O hospital vai ter um cadastro e o código dele vai aparecer várias vezes na tabela funcionário. Então aqui eu vou ter um CNPJ, né? Aí no caso, se você lida com CNPJ em várias tabelas e você quer expressar qual é aquele CNPJ, você pode colocar aqui hospital. Não tá errado fazer isso, tá? Isso aí é opcional. Por que isso? Você está falando que esse código ele vai vir do hospital. Então as pessoas que lerem essa tabela aqui sabem que é um CNPJ do hospital. Tá? Isso para o sistema não tem diferença, isso aí para ele não importa. Mas é uma forma de você poder falar para a tua equipe como é que funciona essa questão aqui do relacionamento aí entre elementos. Então aqui eu tenho aqui o nosso funcionário já está aqui ligado aqui ao hospital. Falta o quê? Faltou doença, né? Faltou definir aqui a doença. Então a gente vai fazer da mesma forma. Vou copiar aqui, vou colar aqui vou colar aqui o nosso paciente. Vou botar ele aqui embaixo. E aqui vou escrever doença. Sem ser cedilha, tá, galera? Aí aqui a doença pode ter um ID, o ID doença. E também é uma PK, uma chave primária. Aqui no caso acho que não tem. Vou tirar aqui o... E vou fazer o que? A doença vai aparecer em vários pacientes. Então vários pacientes podem ter a mesma doença. Então esse paciente aqui, ó, vai acontecer o que? Ele vai ter mais um campo. Deixa eu botar aqui. Vai ter 3 campos. Sendo que o terceiro campo aqui é o ID da doença que ele tem. E vai ser uma foreign key, uma chave estrangeira. Então indica que quando você cadastrar o doente, fatalmente ele vai ter uma lista de doenças aonde você vai enquadrar. Então, por exemplo, a pessoa veio queimada. É queimado, ele vai para de queimadura, então a doença dele vai ser queimadura. Aí você pode especificar se é queimadura do primeiro, segundo, terceiro grau, conforme, né, é o quadro dele aí do paciente, tá, galera? Lembrando que eu posso colocar aqui ou não né, a nossa cardinalidade. Então aqui vai ser de 1 para N. Por que de 1 para N? Porque o paciente, né, para estar no hospital ele tem que estar doente. Não existe paciente que está no hospital sem doença. Então tem que ser pelo menos 1 e N, que esse código vai repetir várias vezes. E aqui eu vou cadastrar a doença uma vez só no sistema. Então não vou ter 2 queimaduras de segundo grau, 2 resfriados. 2 viroses, por exemplo. Eu vou ter só uma virose cadastrada, um tipo de doença cadastrada, e ela vai aparecer em vários doentes diferentes. A mesma coisa aqui é o nosso hospital. Vou ter aqui, ó, de 1 para 1 hospital, e aqui embaixo eu vou ter a nossa, né, de 1 para N funcionários. Então, quando eu cadastro o hospital, cadastro funcionário, ele tem que estar ligado a algum hospital. Isso aqui é muito usado em sistema de franquia. Por exemplo, se eu tenho vários hospitais, eu quero saber se aquele funcionário trabalha naquele hospital ou não. Tá? Então, esse diagrama aqui que eu acabei de criar, ele seria o mesmo diagrama que nós temos aqui. Se você olhar, é a mesma coisa. Porém, aqui eu tenho muito mais informação técnica para nossa equipe. Então, quando a pessoa depara com isso daqui, ela sabe exatamente o que tem que fazer na hora de montar um sistema, tá, pessoal? Então, esse aqui seria o nosso modelo de relacional, tá? Já com o passo do modelo lógico,
ou que no caso o modelo lógico ele define quais são os campos e como esses campos vão ser validados. A gente vai melhorar isso daqui, né, para poder criar um modelo lógico, mas isso daqui já responde já o meu caso de uso número 1 do hospital com as cardinalidades adequadas e com os campos chaves adequados. Lembrando que obrigatoriamente você tem que colocar pelo menos o campo primary key. Então eu poderia ter feito o mesmo diagrama tirando os FKs aqui, eu não precisaria escrever o FK, mas eu teria que colocar, sou obrigado a colocar os primary keys, os PKs aqui do meu sistema, tá? Para que todo mundo possa estar ciente. Então, galera, esse aqui foi mais um videozinho rápido aí, para a gente poder estar criando aí nossos casos de uso aí e entregar. Até mais.